Olá, gente. Eu sou a Paula Lima e hoje nós vamos falar um pouco sobre o sistema linfático. Esse importante sistema que tem se tornado cada vez mais comum na nossa prática clínica. Esse sistema, ele vai dar subsídio para o atendimento de várias disfunções estéticas. Então, vem comigo nessa aula. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse sistema linfático, é importante que a gente faça uma revisão da função do nosso sistema circulatório sanguíneo. Nosso sistema circulatório sanguíneo, ele vai ser dividido em sistema arterial e sistema venoso. Esses dois sistemas, eles vão trabalhar juntos, sempre simultaneamente, mantendo o equilíbrio do nosso organismo. Como que funciona isso? Nosso sistema arterial, ele é responsável por levar oxigênio e nutrientes para todos os tecidos. Esse sangue, ele é bombeado a partir de um ventrículo, que é o ventrículo esquerdo, e ele que vai bombear esse sangue em direção a todos esses tecidos. Quando ele chega nesses tecidos, ocorre uma troca gasosa. Essa troca gasosa acontece por um fenômeno chamado difusão. Difusão, a gente tem o transporte sem o gasto de energia. No caso, eu vou transportar o oxigênio e o gás carbônico. Eu deixo o oxigênio no tecido e eu tenho transporte do gás carbônico em direção ao meu sangue. Quem é responsável por transportar esses gases é uma proteína chamada hemoglobina. Ela é a grande responsável por fazer o transporte desses gases. Assim que ela recolhe o gás carbônico, uma coisa importante, lembrando que meu sangue ele sempre vai ter uma atração maior pelo gás carbônico, ele recolhe esse líquido e ele vai devolver para o coração. Esse sangue, ele chega até meu coração através do átrio direito, lembra? Os átrios são as câmaras mais superiores do meu coração. Chega através do átrio direito, depois do átrio direito, ele vai em direção ao ventrículo direito. E a partir daí, ele vai ser direcionado até os pulmões. Nos pulmões, eu encontro os alvéolos. Os alvéolos são estruturas responsáveis pela troca gasosa. E eu vou realizar a troca do gás carbônico pelo oxigênio. E o meu sangue, ele vai voltar a ser reoxigenado. Quando o meu sangue ele volta a ser reoxigenado, ele volta para o meu coração através do átrio esquerdo e vai ser direcionado para o ventrículo esquerdo e eu vou repetir todo esse processo circulatório. Então, esse processo ele acontece o tempo inteiro no meu organismo, tá? Então, é importante a gente saber que os meus sistemas eles trabalham de forma integrada e simultânea. E como que o meu sistema linfático ele vai entrar nesta dinâmica? Então, como eu falei para vocês, sistema arterial, ele chega às células oxigenando, nutre e volta para o sistema venoso. Através do sistema venoso, ele retorna para o coração. Porém, todo líquido que chega no meu coração, ele é ejetado pelo ventrículo esquerdo. Ele é ejetado, porém, quando o meu sistema venoso ele faz o recolhimento desse líquido, não é o 100% que retorna. Apenas 90% desse líquido que saiu ejetado do meu coração retorna através do sistema circulatório sanguíneo. 10% desse líquido fica em um local que se chama espaço intersticial, onde eu tenho líquido intersticial. Esse líquido, se não for drenado, ele vai acumulando e a gente fica inchado, ou melhor, nós ficamos edemaciados. É neste momento que entra em ação o meu sistema linfático. O meu sistema linfático, ele é uma via acessória do meu sistema circulatório sanguíneo. Ele vai atuar principalmente na captação desse líquido deixado para trás através do meu sistema circulatório sanguíneo.
Por que o sistema circulatório sanguíneo não consegue recolher esse líquido que fica no meu espaço intersticial? Lembrando que o espaço intersticial, pessoal, é aquela região, aquele espaço e aquele líquido que banha as células e que banha também os meus vasos. Lembrando que eu tenho líquido intracelular, eu tenho um líquido extracelular que fica do lado de fora da célula e eu também tenho líquido dentro da célula. O líquido dentro da célula, ele corresponde a 60% do meu líquido corporal. Os outros 40% ficam do lado de fora das minhas células. Esse líquido extracelular está dividido entre o líquido intersticial e o líquido que está no interior do vaso sanguíneo, no caso, que é o líquido plasma sanguíneo. Então, o meu líquido intersticial e o líquido que está dentro do vaso, eles realizam trocas constantemente. Porém, o meu vaso sanguíneo, ele tem pouca permeabilidade. É como se fosse um filtro de café. Então, no momento que eu estou passando a água pelo pó de café, alguns microgrânulos eles vão passando e dissolvendo pela água. Só que o filtro de café, ele vai restringir a passada de grandes grânulos do pó de café. Meu sistema circulatório, ele faz a mesma coisa. A parede do meu vaso, ela tem uma permeabilidade, porém, para grandes moléculas, elas não conseguem permear, transitar através dessa membrana da parede do meu vaso. Então, o que acontece? Grandes moléculas, até mesmo proteínas, elas não têm um trânsito fácil através da parede do meu vaso. Então, elas acabam que ficam no espaço intersticial. Elas vão acumulando, acumulando, e se não forem drenadas, eu vou ficar inchada, edemaciada. Ninguém quer isso, né? Por isso que a gente fala que quando nós avaliamos um edema, o primeiro edema, o edema onde a gente, mais clássico, ele está localizado no espaço intersticial e nunca no interior da célula. Interior da célula, quando a gente tem um edema muito grave. Então, voltando. Qual que vai ser a grande ação do meu sistema circular, do meu sistema linfático? Meu sistema linfático, ele vai ser responsável pela captação desses 10% de líquido que ficou no meu espaço intersticial. Primeira grande função do meu sistema linfático, captar o líquido deixado pelo meu sistema circulatório sanguíneo. Ele é responsável por isso. Ele que vai realizar essa captação desse líquido, tá? Então, como eu falei para vocês, uma parte desse sangue, né, do sistema venoso não consegue ser retirado do espaço intersticial, principalmente as proteínas. E quem vai ser responsável por retirar essas proteínas no caso do líquido extracelular, vai ser retirado através do sistema linfático. Então, o sistema arterial, como a gente já falou, é um sistema provido de artérias que tem como função levar o sangue rico em oxigênio e nutrientes para todos os órgãos e tecidos. Sistema venoso, através das trocas gasosas, como também já falamos, o sangue, antes chamado de arterial, ele vai começar a ser chamado agora de sangue venoso. Ele precisa sair do interstício através do sistema venoso. A maior parte desse sangue, como eu falei para vocês, 90% retorna para o meu coração. Esses outros 10% fica lá no espaço intersticial. Ele não consegue ser retirado através desse sistema. Porque eu tenho uma grande quantidade de proteínas, as proteínas elas são grandes, então elas não conseguem ultrapassar a parede do vaso. Então quem vai ser responsável pela retirada desse líquido que ficou lá no meu espaço intersticial vai ser o meu sistema linfático. Então vamos lá aprofundar os nossos conhecimentos neste sistema. Então, o sistema linfático, ele representa uma via acessória no qual o líquido intersticial, ele é responsável, ele vai ser responsável por captar essas moléculas e elas fluírem diretamente para retornarem para o sangue. Então, a função do meu sistema linfático, a grande função do meu sistema linfático é recolher esse líquido que ficou para trás, que o meu sistema circulatório
venoso, no caso, não conseguiu captar, a função dele vai ser captar esse líquido, drenar esse líquido e devolver ele para o meu sistema circulatório sanguíneo, tá? O meu sistema linfático, ele é um sistema de vasos que vai se assemelhar ao sistema circulatório sanguíneo, então eles caminham, né, no caso venoso, né, eles vão caminhar lado a lado, então sempre quando eu tenho sistema venoso, eu vou ter também um sistema circulatório atuante, e ele vai drenar o fluido não absorvido pela porção venosa do meu sistema sanguíneo. Qual que é a diferença? Principalmente, vamos lá, primeiro, não possui um órgão central bombeador. Então, no caso do meu coração, do meu sistema circulatório sanguíneo, eu tenho um órgão central bombeador, que é o coração. O coração ele é responsável por determinar pressão, velocidade e o fluxo do sangue, né? Ele é o grande órgão central bombeador. No meu sistema linfático, eu não tenho esse órgão central bombeador. Isso já me dá um alerta. Poxa, será que a velocidade e a pressão do meu sistema linfático é a mesma do meu sistema circulatório sanguíneo? Já é um questionamento que a gente tem que fazer, tá? Segunda diferença entre eles, eles associam a estruturas chamadas linfonodos. Então vamos para a prática um pouquinho. Quando nós realizamos uma massagem clássica, até mesmo uma massagem modeladora, a gente direciona o líquido sempre em direção aonde? Para o coração. No caso do meu sistema linfático, a gente não deixa o coração como órgão central. Por quê? É um outro sistema. A gente sempre direciona a linfa em direção ao linfonodo responsável por aquele membro. Então, na prática da drenagem linfática, a gente tem que imaginar sempre a anatomia dos vasos e a anatomia destes linfonodos, porque a gente manda o líquido em direção a eles. Então, pode ser que alguns movimentos da drenagem tenham uma direção diferente dos movimentos da massagem clássica. E uma outra coisa, meu sistema circulatório sanguíneo, então circulatório, ele circula, né? O sangue ele está em constante circulação, coisa que não acontece no meu transporte linfático. Por que é um transporte e não uma circulação linfática? O mais correto é utilizar o nome transporte, porque a linfa ela não circula. A gente pega ela na porção venosa e devolve ela antes do processo de distribuição arterial para os tecidos. Então, ela nunca vai circular, porque ela vai ser devolvida para o sistema circulatório sanguíneo. Então, o nome correto é um transporte linfático. Então, aqui eu mostro para vocês porção em vermelho arterial do sangue. Aqui eu tenho algumas arteríolas, que são vasos menores, capilares sanguíneos, que são vasos ainda menores, responsáveis principalmente pelas trocas gasosas dos capilares. Aqui nessa porção mais azulada, eu tenho também vênulas, que são vasos pequenos da minha porção venosas, e tenho também as veias. E aqui tenho em verde os vasos linfáticos. Os vasos linfáticos eles estão sempre associados ao meu sistema circulatório sanguíneo, eles sempre caminham juntos. Então aqui, uma artéria, do lado eu tenho uma veia e aqui um vaso linfático. Então eu sempre tenho um vaso de um tamanho relacionado ao meu sistema circulatório sanguíneo. Meu vaso linfático, ele sempre tem um tamanho muito próximo àquele vaso sanguíneo associado a ele. Então, ó, o meu sistema, por definição, linfático, ele é uma rede complexa de órgãos linfóides, linfonodos, estruturas, que no caso são os vasos, que a gente vai entender um pouquinho mais sobre eles, como ducto linfático, capilar, vasos linfáticos, que a gente divide em pré-coletor e coletor, e eles vão ser responsáveis principalmente por transportar esse fluido linfático dos tecidos em direção ao sistema circulatório. Então, aqui eu mostrei para vocês o tipo de estruturas que eu tenho no meu sistema linfático.
E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses vasos. Então não sai daí e fica atento que a nossa aula começa daqui a pouco. Um grande abraço.